Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso assunto é a relação entre o estilo de vida moderno e o crescimento no número de casos de câncer. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho a honra de receber mais uma vez meu grande amigo e sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua presença. Prazer é meu, Jorge, participar desse episódio aí que é tão importante, né? Um assunto tão relevante atualmente. Perfeito. Isso aí. Bom, Eduardo, basicamente, a gente já começa a conversar sobre esse assunto dizendo que, apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente teve, tanto no diagnóstico como no tratamento, o câncer continua sendo, de longe, uma das condições mais complexas dentro da medicina e mais desafiadoras. Se a gente for conversar em relação à epidemiologia geral, né, estudos científicos, o JAMA publicou um artigo recente que mostra, por exemplo, um crescimento substancial previsto no número de casos de câncer, podendo dobrar até 2050 e chegando até um crescimento de 90% nas mortes por câncer globalmente até lá. E com certeza a gente consegue observar que existe, tanto na população geral, essa percepção, quanto na população médica, de que o número de casos de câncer está crescendo. Cara, realmente a gente tem esse crescimento no número de casos de câncer? Na sua opinião, qual é o impacto disso? Qual é a causa principal? Será que a gente está só diagnosticando mais? Será que realmente está crescendo o número de casos de câncer? Eu acho que é um assunto muito importante, Jorge. Você citou aí a projeção que o JAMA fez no caso de aumentar 90%, que você falou, né? Os casos de câncer. É claro que essa projeção, ela se dá muito pegando a pirâmide etária da população. Então, a gente quantos jovens a gente vai ter, quantos idosos a gente vai ter, quantos adultos a gente vai ter. E a gente sabe que a tendência mundial é a população envelhecer. Pelo menos no mundo ocidental, a população tem envelhecido. A gente tem tido cada vez menos nascimentos e cada vez mais idosos vivendo. Isso, naturalmente, aumenta os casos de câncer. Porque o câncer, ele atinge principalmente idosos. Então, por esse lado, a gente poderia pensar, cara, na verdade o aumento do número de cânceres se dá pelo envelhecimento da população, e a população estar envelhecendo, as pessoas estarem vivendo cada vez mais, é uma notícia boa. Então, por esse lado, a gente poderia pensar assim. O grande problema, a grande pegadinha, está que, na verdade, o câncer não está aumentando somente em números gerais. O câncer não está aumentando só no número geral da população. Se a gente olhar para as faixas etárias, e aí a gente olhar, por exemplo, para a faixa de 30 a 50 anos, o câncer tem aumentado nos últimos anos. Na verdade, já vem mais de uma década esse aumento de câncer, mas vem aumentado nos últimos anos com muita voracidade. Então, existe um aumento, sim, no número de casos de câncer em pacientes jovens. E aí, não dá para a gente explicar isso pelo envelhecimento da população, né? A gente está olhando para a faixa etária. A gente até poderia tentar explicar isso, como você falou, pela melhora do diagnóstico. Então, a gente poderia dizer, não, o paciente de câncer que antes era diagnosticado com câncer aos 45 anos, por exemplo, como a gente está diagnosticando mais precocemente, hoje ele é diagnosticado com 35. E aí acaba sendo um jovem que tem câncer. Então, isso poderia ser uma justificativa. O grande problema que não fecha essa lógica é que, infelizmente, a maioria dos diagnósticos de câncer em jovens são cânceres agressivos, cânceres que já se espalharam. Não são cânceres que são diagnosticados precocemente. São cânceres, na verdade, que surpreendem o paciente e o médico. Porque ninguém espera que alguém tenha câncer com 35, 40 anos. Então, é muito difícil a gente chegar a qualquer conclusão que não seja, de fato, o câncer está aumentando. Esse problema, que já há muito tempo é a segunda maior causa de morte no mundo, né? Perde só das doenças cardiovasculares. Em alguns lugares do mundo já está ameaçando tomar a primeira posição. Inclusive, eu acho que, pelas projeções, deve tomar a dianteira na maior parte do mundo, pelo menos do mundo ocidental. Sim. Então, assim, é muito difícil a gente ter qualquer argumento contra a ideia de que o câncer está, sim, aumentando, e não só aumentando na população geral, que já é ruim, claro, mas aumentando também, especificamente, na população jovem. E, enfim, é uma discussão muito importante e que precisa ser feita na sociedade, né? Tá aumentando. Acho que a pergunta seguinte, não sei o que você vai perguntar para mim, mas seria por que tá aumentando? Exato. Não, acho que até utilizar isso como um gancho, você citou o número de casos de câncer em indivíduos jovens. E aí, quando a gente fala jovens, principalmente indivíduos com menos de 50 anos. Saiu um estudo também recente da MJ Oncology, em que eles falam que nas últimas 3 décadas
o número de casos de câncer em pacientes com menos de 50 anos cresceu cerca de 80%. Ou seja, realmente, a gente está tendo mais casos de câncer e está tendo casos mais precoces, cada vez mais cedo. Isso, logicamente, tem um impacto ali do nosso diagnóstico. O diagnóstico está melhorando, então a gente consegue, às vezes, mais rápido diagnosticar. Mas, com certeza, esses casos, principalmente quando a gente fala de câncer de mama, câncer de estômago, câncer de cólon, que são os casos mais comuns ali dentre esses, existe algo que chama a nossa atenção. Se a gente for falar, por exemplo, do surgimento do câncer, é basicamente uma interação de fatores genéticos com fatores ambientais. E, nos últimos 100 anos, aí, vamos pôr até para jogar alto, a nossa genética em si, ela mudou pouco, o nosso código genético. Isso nos faz crer que o grande impacto que a gente tem nesse crescimento do número de casos de câncer esteja relacionado ao nosso ambiente. O quanto você acha que o nosso estilo de vida moderno, os nossos hábitos, eles têm influência nesse aumento do caso de câncer? Eu acho que aí a gente tá pensando, se a gente for pensar de maneira lógica, você falou muito bem, o câncer ele é resultado de genética e ambiente. Genética, você falou que não mudou muito nos últimos 100 anos, eu diria que não mudou muito nos últimos 1000 anos, Exato. Nos últimos milhares de anos, a nossa genética não mudou muito. Claro que você pode ter um efeito de pessoas que poderiam morrer mais cedo de câncer, que agora têm filhos, são bem tratadas, né? Conseguem ter um tratamento e têm filhos e passam uma genética de maior risco para frente, mas esse efeito é muito pequeno, porque normalmente o câncer é uma doença que acomete pessoas depois do período reprodutivo. Pessoas que já estão mais velhas, que já têm uma família constituída. Então, assim, vamos dizer que a genética é um fator relativamente estável, não mudou a genética de muito tempo para cá, para agora, então se não mudou, não pode explicar o atual crescimento de câncer. Então, por essa lógica, a gente chega que necessariamente tem que ser um ambiente. E aí, quando a gente fala do ambiente, a gente não tá... A gente pensa no ambiente, a gente pensa no ambiente físico que a gente vive, não é só isso, né? O ambiente vai desde a coisa que você come, como que você se movimenta, o que você faz, como é que você dorme, as pessoas ao seu redor, né? A gente tá falando de câncer que não faz muito sentido, mas de uma maneira geral, o ambiente, o fator ambiental cara, como que é a sua família, tudo que influencia a sua vida. Como é o ar que você respira, enfim, são eventos que... É tudo que não seja genética, a gente vai jogar nesse bolo do ambiente. Então, necessariamente, tem que ter sido uma mudança no ambiente que está causando esse aumento no número de casos de câncer. Agora, a gente tentar identificar dentro de ambiente o que está causando câncer, isso é muito mais difícil. E aí, até pegando um pouco dos conceitos que a gente trouxe no episódio que a gente gravou sobre ciência, né? A gente fez um episódio sobre ciência, inclusive, se você ainda não assistiu, assista, porque eu acho que é uma base importante para entender tudo sobre a sua saúde. Exatamente. Tudo sobre a sua saúde, cara, você precisa ter uma base para entender a evidência e aprender a pensar com um raciocínio lógico mais fundamentado. Então, assim, por que é difícil você saber por que exatamente o câncer está aumentando? Porque você só consegue fazer estudos observacionais sobre isso. Você não tem como saber o que aconteceu, por exemplo, sei lá, da década de 50 até agora, década de 2020, o que mudou exatamente, porque você não tem como fazer um experimento em cima disso. A gente só observa que houve um aumento no caso de câncer, e a gente também pode observar que, por exemplo, sei lá, o sedentarismo aumentou. O peso da população média, o sobrepeso aumentou. A gente pode observar, o estresse aumentou. Então a gente pode observar coisas que cresceram ao longo desse tempo junto com o crescimento dos números de câncer. Agora, a gente ter certeza, atribuir com certeza foi isso que causou, não dá, porque não é um experimento. Agora, você também pode fazer estudos, por exemplo, digamos que o sedentarismo seja um fator que você quer estudar. Você sabe que as pessoas estão mais sedentárias hoje que décadas atrás. Sim. Se você quiser estudar mais a fundo isso, você pode também fazer estudos agora atuais tentando testar. Será que a atividade física reduz o risco de você ter câncer? E aí você pode fazer estudos observacionais. Então, você observa pessoas que fazem, por exemplo, sei lá, pelo menos 5 vezes na semana alguma atividade física aeróbica. E você observa também pessoas que não fazem nada, pessoas que são sedentárias. E aí você vai ver dentro de 10, 20 anos quem tem mais chance de desenvolver câncer. Esse seria um desenho de estudo de coorte. O problema disso é que esse estudo também é observacional. É um estudo melhor do que você só pegar coisas que aumentaram em população, que aí a gente está falando de um estudo ecológico, a gente está falando de um estudo ecológico retrospectivo, que tem vários vieses, vários problemas. A gente está começando a fazer um estudo prospectivo daqui para frente, só que mesmo assim é observacional. Por que é observacional? Qual que é o problema?
Pessoas que fazem 5 vezes na semana exercício físico, elas têm muitas outras diferenças em relação às pessoas que não fazem nada. Não é só o exercício físico que diferencia esse grupo. Talvez a pessoa que faça exercício físico, ela coma melhor também, por exemplo, ela durma melhor, ela tenha vários outros hábitos que se diferenciam, ela pode fumar com menos frequência. Então, assim, é muito difícil a gente ter certeza, a gente só tem pistas quanto a isso. E aí eu acho que as pistas que a gente tem é muito difícil também a gente sair da ideia de que a alimentação é um fator fundamental. Sim. Tanto para o câncer de mama, como você citou, câncer de estômago, câncer de cólon. A gente tem, por exemplo, dados de estudos observacionais bem interessantes que mostram que carnes processadas, alimentos ultraprocessados, e especificamente as carnes processadas, elas têm um efeito de aumentar o risco da pessoa ter câncer. Então esse é um fator. A atividade física, como eu falei, o sedentarismo era um exemplo que eu estava usando, mas é um exemplo que tem sido cada vez mais estudado também. As pessoas serem mais ativas fisicamente parece também ser um fator protetor. E a gente está falando desses fatores quase como uma coisa bem granular, mas a gente também pode chegar nas consequências desses fatores. Uhum. O que uma pessoa que come mal e uma pessoa que não tem atividade física ela acaba desenvolvendo? Ela tem grande chance, por exemplo, de desenvolver uma pré-diabetes. Ela pode ter um sobrepeso, obesidade, pode ter diabetes, pode ter uma resistência insulínica. Então, fatores metabólicos muito provavelmente têm uma relação forte com o aumento dos números de câncer. E fatores de risco já são consagrados, que as pessoas já sabem. Por exemplo, o tabagismo. Perfeito. O tabagismo ele não explica tão bem, é difícil a gente explicar o crescimento atual do número de câncer, porque o tabagismo não tem crescido. Apesar de que agora tem tido um repique, inclusive essas modas atuais de vape para adolescentes, às vezes crianças fumando vape, né, que é aquele cigarro eletrônico. Sim. Pode ter um fator aí que a gente vai ver nas próximas décadas, mas se a gente olhar para as últimas décadas, o tabagismo não cresceu entre os jovens. Então é difícil explicar, mas com certeza o fator metabólico, e aí quando você tem uma disfunção metabólica, você vai olhar para a alimentação, atividade física, tem um papel muito importante nesse crescimento. Perfeito. Talvez outra coisa que seja importante quando a gente fala da população em geral são casos relevantes de tumores ou de cânceres em indivíduos famosos, né? A gente tem, por exemplo, alguns eventos como a Kate Middleton, que a gente não sabe muito bem dizer qual foi o câncer que ela teve, mas é uma pessoa jovem, tem 40 e poucos anos. Tem o caso do ator do Pantera Negra, o Chadwick Boseman, que morreu com 43 anos por conta de um câncer gastrointestinal. A Preta Gil também, aqui no Brasil, é uma paciente que teve. Todos esses pacientes com menos de 50 anos, por volta dos seus 50 ou menos de 50 anos. E é importante a gente falar sobre essa relação ambiental. E a gente vai entrar um pouco mais sobre ela, principalmente porque é o tema que a gente tem aqui dentro da Outlive. Mas falando um pouco também da genética em si. Qual é o grande papel que a genética tem dentro do desenvolvimento do câncer? E existe uma diferença, por exemplo, entre uma hereditariedade e a gente ter uma nova mutação dentro do nosso código genético e gerar o câncer a partir disso? A genética ela tem um papel muito importante, muito relevante no câncer. Então, se você tem histórico familiar importante de pessoas que tiveram câncer, especialmente se forem parentes diretos, né, que a gente chama de parentes de primeiro grau, que é o pai, a mãe, irmão, irmã, filho, filha, e se for segundo grau próximo também, avô, tio, se você tiver um acúmulo de familiares que têm cânceres, você tem mais risco de ter câncer. Isso é uma coisa que já é consagrada na literatura médica. A gente tem dados muito robustos que mostram isso. Agora, as pessoas se confundem porque, além de existir um risco geral que você tem, se você tem familiares que têm câncer, você tem maior risco, existem também doenças hereditárias que causam câncer. Doenças hereditárias que causam câncer são mutações em genes específicos, genes estes que a gente já conhece, eu digo, o conhecimento médico, né? A comunidade médica já conhece, já identificou genes específicos que, ao serem mutados, vão te dar, e aí normalmente vão te dar um risco muito maior de ter câncer e um risco também muito maior de ter câncer em idades precoces. Então, a gente tem várias doenças desse tipo, doença de cólon, por exemplo, a gente tem uma doença que é chamada de doença de Lynch, que gera um risco maior de ter um câncer de cólon, não só câncer de cólon, outros cânceres também. A gente tem, por exemplo, mutações no gene BRCA1 e BRCA2, são dois genes famosos que
quem tem essa mutação tem um risco maior de ter câncer de mama, outros cânceres também, câncer de ovário, outros tumores, mas principalmente o câncer de mama. Inclusive, a Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia profilática em si para evitar o câncer de mama, porque ela conseguiu identificar uma dessas mutações, né? Exatamente. As pessoas. Se você tem uma doença hereditária como essa, como uma mutação de BRCA1 ou uma doença de Lynch, você tem que ter um acompanhamento muito próximo com o seu médico. Isso é mandatório, porque você vai ter uma rotina de exames. A gente vai falar depois sobre exames preventivos, né, para você tentar diagnosticar o câncer precocemente. Para pessoas que têm essas doenças hereditárias, elas mandatoriamente precisam ter um contato muito direto com o médico, porque elas vão ter uma conduta diferente da população geral. Então, se você não tem nenhuma doença, você vai ter uma conduta X. Se você tem essa doença hereditária, você vai ter uma conduta muito mais assídua em relação a exames preventivos para o câncer. Mas essas doenças, claro, não são tão comuns assim. Não é uma coisa... É diferente de... Ah, não, meu pai teve câncer de próstata com 60 anos, 65 anos. Cara, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens. E a idade é essa mesma, acima de 60 anos, o mais comum. Então isso vai te conferir um risco maior de ter câncer de próstata de quem não tem pai que tem câncer de próstata? Vai. Mas isso não significa que seja uma doença hereditária. Provavelmente não é. Provavelmente é um câncer que o seu pai teve. Você tem um risco maior de ter, mas não significa que você vai, cara, ter uma doença que muito provavelmente vai te dar câncer. É diferente. Então, uma coisa é o risco aumentado, outra coisa é uma doença hereditária, que em muitos casos é quase certeza que você vai ter câncer, dependendo do tipo de doença. Então, as pessoas se confundem na genética em relação a isso. E aí, acho que as pessoas podem perguntar também, como que eu sei se eu tenho uma doença hereditária? Porque em algumas famílias, todo mundo já sabe, né? O diagnóstico já está feito. Sim. E aí, normalmente, a criança já faz um teste genético para ver se ela herdou também aquele gene mutado. Mas em alguns outros casos não tem, né? As pessoas não sabem. Os maiores sinais são, além, óbvio, do acúmulo de casos de câncer. Então, pô, se a sua família tem vários casos de câncer, seria muito bom você ir a um geneticista ou a um oncologista que saiba fazer isso, para ele rastrear, para ver se você tem a mutação, se você tem a doença genética. Outro sinal importante é câncer precoce. Então, se você tem familiares que tiveram câncer abaixo de 50 anos, especialmente se for abaixo de 40 anos, esse já é um motivo para você ir a um geneticista para checar se está tudo bem em relação à mutação genética. Então, acho que é isso. Qualquer pessoa que tenha familiares que tiveram câncer tem um risco maior do que uma pessoa que não teve nenhum familiar. Isso é claro. Só que, além disso, além desse caso, tem o caso de doenças genéticas que causam câncer. Esse é um caso mais delicado que vai demandar aí uma atenção mais próxima do médico. É isso aí. Bom, você por acaso conhece alguém que tem familiares que tiveram câncer? Você, por exemplo, tem familiares que tiveram câncer? Se tem alguma dúvida, comenta aqui no nosso vídeo. A gente vai estar sempre disponível para ajudar vocês a tirar as dúvidas, a trazer mais conhecimento, porque é exatamente isso que a gente quer aqui através de Outlivre. Trazer informação de qualidade, de confiança para ajudar você no seu dia a dia, para viver mais, viver melhor e também viver mais tranquilo. Bom, Du, você falou um pouquinho sobre a parte genética, né? Principalmente quando a gente fala da parte hereditária, que é realmente você ter uma mutação em que existe uma alteração tanto naqueles genes que são oncogênicos, né? Eles fazem com que o câncer aconteça, quanto naqueles genes que evitam que o câncer aconteça. Basicamente, a gente tem a replicação celular. Quando o câncer acontece de novo, que a gente chama, né? Ou seja, ao acaso, uma mutação acontece na célula, aquilo altera a sua conformação, existe uma progressão ali, um aumento descoordenado do número de células, que é o que gera pra gente o câncer lá na frente. E existe também aqueles genes que eles param esses processos, né? Eles freiam esse processo. E a pessoa pode ter também uma deficiência nesse gene. Agora, a gente falou muito sobre os casos de câncer em pacientes jovens. Quando a gente fala de pacientes jovens e a gente tenta associar isso à genética, a gente está falando principalmente de fatores externos, como você comentou, fatores ambientais, que atuam como carcinogênicos, ou basicamente ali fatores que fazem ou induzem uma mutação celular, ou facilitam essa mutação celular, para que o paciente tenha um caso de câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, quais são essas principais coisas, esses principais fatores que a gente tem, e talvez tirar um pouquinho de uma dúvida que sempre aparece, principalmente depois da pandemia, que é em relação à vacina do Covid. Muito se falou, viralizou na internet em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco. Realmente a vacina está relacionada com o aumento do número de casos de câncer, ou isso é algo apenas que é observacional?
Eu acho que é importante a gente responder essa pergunta, né? Porque a gente vê na internet, pessoal, inclusive essas notícias que você falou de famosos que têm câncer jovem. Exatamente. Sempre tem uma notícia dessa em qualquer rede social. Se você for ler os comentários, vai ter muita gente querendo associar isso à vacina. Ah, será que a pessoa se vacinou? Será que tomou a vacina da Pfizer e tal? E assim, cara, a verdade é que se a gente analisar logicamente a possível relação entre vacinação de Covid e o aumento do número de cânceres, a gente já para no início. Porque se a gente for pegar os dados do aumento do número de cânceres, a gente vai ver que esse aumento é anterior a 2021, que foi o ano que começou a vacinação em massa para a Covid-19. Então, cara, se o efeito tá sendo causado antes do possível causador desse efeito, cara, esse possível causador desse efeito não pode ser o causador. Porque, cara, já estava acontecendo antes. Então, assim, é muito difícil, na verdade, é logicamente impossível a gente dizer, pelo menos, que todo o aumento dos casos de câncer, pensando só do ponto de vista lógico, é impossível você dizer que todos os aumentos do caso de câncer se deram por conta da vacinação de Covid, porque o aumento já estava ocorrendo. E, além disso, se a gente pensar, beleza, mas não é todo o aumento que foi causado pela vacina. Mas será que algum aumento está sendo causado pela vacina? Para afirmar isso, você precisa ter algum dado. E não existem dados nenhum que comprovem isso. Não existe dado que pessoas que vacinaram têm maior risco de ter câncer do que pessoas que não vacinaram. Isso, na verdade, é uma besteira. É fruto, provavelmente, dessa polarização e da politização também que aconteceu com a vacina. E eu acho uma pena, porque, assim, eu acho que é válida a discussão. Cara, será que a vacina é segura? Toda vacina, todo remédio, toda vacina tem que ter esse tipo de discussão. De preferência na academia, né? Não uma discussão politizada, ideológica e tal. Mas é uma discussão válida, cara. Será que existe algum risco? De fato, a vacina de Covid-19, ela foi feita de maneira... O estudo foi feito em tempo recorde. Isso, claro que o estudo foi feito de tempo recorde, mas observando todas as etapas. Então, a gente tem 4 etapas, normalmente não, são 4 etapas para você aprovar qualquer medicação ou qualquer vacina. Foi feita todas as etapas da maneira como deve ser feito. Agora, a 4ª etapa, que é a última etapa de qualquer remédio ou qualquer vacina, ela é uma etapa que nunca termina. Exato. Que é basicamente a 3ª etapa você aprova a medicação ou a vacina. A 4ª etapa é quando ela já foi aprovada, então já está sendo usada pelo público, já está sendo comprada na farmácia o remédio, só que você continua observando para você ver efeitos colaterais tardios, de longo prazo, ou efeitos colaterais tão raros que você não conseguiu ver na 3ª etapa. Então, essa 4ª etapa, a vacina da Pfizer ela está acontecendo para a vacina da Pfizer, mas está acontecendo para qualquer remédio e qualquer vacina que foi aprovado. É óbvio que se no início da 4ª etapa você tem centenas de milhões, 1 bilhão de pessoas usando aquele remédio ou aquela vacina, você tem um risco de, cara, se havia algum efeito colateral que você não conseguiu ver nas 3 primeiras etapas, você tem o risco de muita gente ter esse efeito colateral na 4ª. Existe esse risco teórico. Agora, você partir daí para dizer que a vacina está causando aumento no número de casos de câncer, isso simplesmente não faz o menor sentido. Isso é uma coisa que, enfim, eu acho que tem que ser combatida, mas tem que ser combatida intelectualmente, com ideia. Você explicar, você mostrar o dado, cara, olha só, até 2019, até 2020, aumentou em 50% os casos de cânceres em jovens, por exemplo. Existe esse dado. Como é que você está querendo atribuir a algo que começou em 2021 um aumento que já estava sendo verificado em 2019? Não faz sentido e, enfim, isso é basicamente um reflexo da politização dessa discussão da vacina. Perfeito. A gente já teve um episódio aqui conversando um pouco sobre os limites da ciência, né? Eu acho que é importante o pessoal revisitar esse episódio. Inclusive, se você tá gostando do nosso papo, curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Acho que a intenção é realmente distribuir cada vez mais esse conhecimento, fazer com que você consiga, tanto num papo como esse, quanto no de ciência, juntar as informações e conseguir construir um conhecimento maior sobre saúde e aplicar isso no seu dia a dia, né? Isso que a gente quer trazer aqui. São dicas e pontos práticos para a pessoa conseguir aplicar. E voltando um pouco nesse episódio, a gente falou muito sobre causalidade, né? Sim. Sobre alguns critérios que são utilizados para que a gente tenha uma causalidade entre um efeito e uma causa, né? Basicamente. E é muito sobre isso, né? Poxa, se a gente está observando esse aumento do número de casos há mais de 30 anos e a vacina aconteceu há 4, 5 anos, não tem como um fator que veio depois ser a causa daquilo que a gente está buscando. É praticamente impossível. Isso já mostra uma fragilidade gigantesca naquele tipo. Mas isso existe, por exemplo, para outras condições. Você citou alimentos ultraprocessados, talvez obesidade.
qual é o principal cuidado que a gente tem que tomar nessas informações? Porque muita coisa também muda ao longo do tempo. Tem momentos em que, puxa, isso aqui parece ser cancerígeno, aquilo não parece. Quais são os principais pontos que a gente tem hoje que realmente mostram pra gente? Cara, esses fatores são fatores muito relacionados ao aparecimento do número de casos de câncer, sejam eles específicos ou na parte mais geral. Pegando aqui de uma maneira mais geral, assim, no sentido de não falar por que tá aumentando, mas quais são os fatores ambientais que mais geram risco de você ter câncer? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, cara, absoluto, continua reinando o tabagismo, o cigarro. O uso de tabaco, ele está muito relacionado a vários tipos de câncer, inclusive o câncer que mais mata pessoas no mundo, que é o câncer de pulmão. Uhum. Então a gente sabe que mais de 80% dos casos de câncer de pulmão, eles são causados pelo cigarro. Então, as pessoas. Não é que está aumentando em 10, 20% o risco de você ter câncer. Ao fumar, ao você ser tabagista, você aumenta em mais de 10 vezes, 20 vezes o seu risco de ter câncer de pulmão. Então, assim, é um fator muito forte e não é forte só para o câncer de pulmão. A gente fala do câncer de pulmão, mas tem todo o câncer de boca, laringe, é muito influenciado pelo cigarro. O câncer de esôfago é influenciado pelo cigarro. O câncer de estômago tem relação também com câncer de cigarro. Vários outros. Câncer de bexiga. Existem vários outros que têm uma relação. Alguns a relação é muito grande, como é no caso, por exemplo, do câncer de pulmão, do câncer de boca, laringe, etc. Em outros é um efeito menor, no sentido de aumenta 20%, 30%. Então, é um efeito que não é tão gritante, mas tem um efeito. Então, assim, o cigarro, ele continua sendo um fator fundamental. E eu acho que vale a pena a gente lembrar também, né, que assim como não dá pra gente isolar o fator cigarro ou outros fatores para falar se aquilo realmente é cancerígeno ou não, ou aumenta o número de câncer, a gente também não consegue especificamente falar que somente o cigarro, o tabaco em si, não o hábito do tabagismo, seja ele consumindo cigarro ou outros tipos Sim. de substância. Até porque o próprio calor parece ter uma relação interessante, importante com o câncer de esôfago também. Sim. Entre outros. Então, lembrar que o tabagismo como um todo, ele entra. Logicamente, o cigarro em si, até por outras substâncias que ele tem ali dentro, alcatrão, nicotina, entre outras, ele aumenta, ele potencializa isso. Mas o hábito de fumar, seja o que for, parece também ter uma certa relação com o aparecimento de alguns cânceres. Exato. Então, assim, o cigarro continua sendo o tabagismo, como você falou. O álcool eu acho que é um fator subestimado. Eu acho que o cigarro ele foi considerado culpado justamente, né, como a gente acabou de falar, por vários problemas de saúde, inclusive o câncer, e o álcool foi por muito tempo inocentado nessa história. Sim. E a gente sabe que ele tem relação com vários tipos de câncer. Um exemplo é o câncer de mama, por exemplo. Sim. O câncer de mama tem uma relação importante com o consumo de álcool. Fígado é uma relação muito importante também. Então, assim, e vários outros tipos de câncer têm relações que... Por que a gente tá falando de uma maneira, cara, tem relações, a gente não fala especificamente e tal? Cara, porque tudo isso vai ser de estudo observacional. A gente já falou dos limites do estudo observacional. Por que você não pode fazer um experimento com álcool? Eu não posso, por exemplo, chegar numa turma de faculdade, digamos uma turma de faculdade de 100 alunos, dividir em 2 grupos, 50 para cá, 50 para lá, vamos sortear. Você vai ser o grupo A vai ser o grupo que não vai beber nada, então vai parar de beber, quem bebia álcool vai ficar 0, abstêmio, e o outro grupo vai começar a tomar 4 doses de álcool por dia. Exato. Você não pode fazer esse tipo de estudo porque antiético, basicamente. É antiético. Você está causando mal para as pessoas. Então, você não pode fazer experimento com álcool, você não pode fazer o experimento com cigarro, você não pode fazer o experimento com drogas ilícitas. E, por exemplo, alimentação você até pode fazer eticamente, mas é muito difícil executar. Sim. Porque como você pode... Se o cara, por exemplo, é um cara extremamente carnívoro, come muita carne vermelha, você vai sortear ele e vai falar, cara, parou, você não vai comer mais nada de carne vermelha. Você até pode tentar fazer isso, mas vai ser muito difícil executar. Então, qualquer tipo de comportamento é muito difícil da gente fazer o estudo experimental, fazer um ensaio clínico randomizado que, de fato, dê certeza pra gente da causalidade. Então, a gente tem que se apoiar em estudos observacionais e nos critérios de causalidade que o Jorge falou. Um dos pontos mais importantes do critério de causalidade é a magnitude do efeito. O que significa? Eu falei ali que o câncer de pulmão, que o cigarro aumentava em 10, 20 vezes o risco de você ter câncer de pulmão. Cara, isso é um efeito de uma magnitude enorme. É 1.000, 2.000% de aumento de chance. Então, nesse caso, quando tem uma relação no estudo observacional tão grande, é difícil que tenha outro fator
no caso seria um fator de confusão, que esteja alterando essa lógica. Agora, se o aumento é de 5 a 10%, por exemplo, nesse caso fica difícil a gente ver. Então a gente precisa pegar a evidência de estudo observacional e colocar sobre uma lente de critério de causalidade, que nada mais são do que lógica aplicada. Então, um dos critérios é o que o Jorge falou, o efeito tem que vir depois daquele fator que pode ser causal. Pô, se as pessoas, sei lá, se existe um tipo de câncer, que as pessoas, depois de ter esse tipo de câncer, imagina que depois de ter um tipo de câncer, a pessoa começa a beber. Porque, cara, ela fica com a cabeça muito ruim, ela tem problemas mentais, ela começa a beber depois de ter o câncer. Cara, se ela começou a beber depois de ter o câncer, o álcool não pode ser a causa desse câncer. Isso é lógico. Isso a gente chama de critério de causalidade, mas basicamente é lógica aplicada. Lembrar qual que é o grande problema desse tipo de estudo é que se ele faz um estudo, o paciente que tem o câncer fala que bebe, existe uma relação entre eles. Existe a relação entre a pessoa que bebe e ter o câncer. Exato. Só que não necessariamente existe uma causalidade nisso. Exatamente. Se a gente fizesse um estudo transversal, o estudo transversal é um estudo que você mede tanto a possível causa quanto o efeito ao mesmo tempo. Então, digamos que você vai fazer uma entrevista com pessoas que estão internadas no hospital X. E aí, cara, você vai pegar as pessoas que têm câncer e as pessoas que não têm câncer, que estão internadas por outros motivos. E aí você percebe que, cara, as pessoas que têm câncer bebem com muito mais frequência do que as pessoas que não têm câncer. A partir daí você diria, tem uma associação nesse estudo entre o ato de beber e você ter câncer. Só que, qual que é o problema? Você não avaliou se a pessoa começou a beber antes ou depois de ter o câncer. Exato. Então, a partir daí, você tem um estudo completamente enviesado. Então, tudo isso que a gente falou é para afirmar que é muito difícil a gente ter certeza sobre fatores comportamentais que afetam a saúde. E aí, qual que eu acho que é o problema da medicina tradicional, que a gente não olha tanto para o fator comportamental? Que por existir esse problema, que é um problema estrutural, é um problema da realidade, que a gente nunca vai conseguir, provavelmente, solucionar, por existir esse problema, as pessoas ignoram o efeito do comportamento sobre a saúde. Esse é um grande problema, é um problema enorme. O médico fala assim, cara, eu não tenho certeza se isso está causando, mas com certeza algo no comportamento está causando. Como a gente falou no início, se o câncer está aumentando e não é a genética, com certeza é o ambiente. O fato da gente não conseguir saber exatamente o que no ambiente está causando o câncer, não significa que a gente não deva prestar atenção nisso, não significa que a gente não deva olhar para os estudos observacionais, olhar para o mundo à nossa volta, usar o nosso raciocínio lógico e chegar nas conclusões mais prováveis, para a gente atuar. Porque senão a gente não atua. E se a gente não atuar, e aí eu tô falando da comunidade médica, que sabe quem que vai atuar? Vai atuar um influencer picareta do Instagram. Exato. O cara que os médicos odeiam. O cara que os médicos falam mal ali no plantão, nas rodinhas de médico, os médicos vão falar mal do influencer picareta, e tem que falar mesmo, né, se ele for picareta. Mas por quê? Porque o cara usa esse vácuo, ninguém tá discutindo isso, as pessoas só estão falando ali que não dá pra afirmar, eu vou discutir isso. E aí eu vou dizer, por exemplo, que a vacina tá causando câncer. Entendeu? Então, eu acho que existe um problema muito grave aqui. O fato da gente não ter certeza não significa que a gente não deva explorar, até porque, com certeza, a causa está aqui. A gente sabe que a causa está aqui. Não dá para afirmar se é o alimento X ou o alimento Y. Mas, cara, a alimentação com certeza é um fator. É muito difícil a gente falar que não é um fator. E aí, por isso que eu prefiro, e aí eu acho que é importante, normalmente o que vai dar mais audiência, que as pessoas querem saber mais, cara, será que o alimento tal, será que, cara, o bacon causa câncer? Será que o ovo faz bem para a saúde? A pessoa quer saber o alimento X. Só que isso é impossível saber. Agora, o padrão de alimentação é mais fácil. Inclusive, é interessante a gente observar alguns estudos que foram feitos em populações diferentes, falando, por exemplo, de uma população ocidental e uma população oriental. Existe uma diferença, por exemplo, nos cânceres mais prevalentes, tanto em um quanto em outro. Sim. Ou seja, é bem provável que os hábitos, tanto hábitos de vida gerais quanto hábitos de alimentação, estejam relacionados com o surgimento de alguns cânceres. Agora, ao mesmo tempo, talvez até por uma necessidade nossa de saber exatamente o que está causando, ou o que eu devo fazer exatamente para evitar o câncer, isso é basicamente uma coisa multifatorial, não dá pra gente falar exatamente isso, até porque as coisas mudam. A gente falou um pouquinho sobre problemas relacionados à alimentação, o ovo, daqui a pouco ele faz bem, daqui a pouco ele faz mal, eu posso comer 2, eu posso não comer nenhum. Então, as coisas mudam ao longo do tempo, mas é impossível a gente deixar de falar sobre os padrões comportamentais.
As coisas realmente mudaram nos últimos anos e é provavelmente isso que está causando esse aumento do número de casos. Eu acho que uma coisa que ilustra bem, existem estudos que mostram que existem diferentes incidências de tipos de câncer em países diferentes. Então, por exemplo, no Japão, o câncer de estômago é muito mais comum do que nos Sim. Estados Unidos, só que no Japão, o câncer de cólon é muito menos comum do que nos Estados Unidos. Só que se um japonês imigra do Japão para os Estados Unidos, ele passa, depois de alguns anos, a ter um risco de câncer de cólon parecido com o americano. Uhum. Então, assim, cara, isso é uma prova cabal de que é algo no ambiente. Porque se Exato. fosse só genético, não, isso não explicaria. Ele poderia imigrar 10 vezes para os Estados Unidos, poderia morar a vida inteira nos Estados Unidos, desde 1 ano de idade, ou até ele poderia ir na barriga da mãe dele para os Estados Unidos, e ele teria o mesmo risco do japonês, porque se fosse genético, manteria a genética. Como não é só genético, como o ambiente é fundamental também, a pessoa começa a ter uma mudança nesse padrão de risco. Então, sem dúvida, o comportamento ele é fundamental. E aí eu acho que em comportamento é muito difícil a gente fugir de alimentação, atividade física, saúde metabólica. Existem outros fatores que podem causar, por exemplo, poluição no ar. A gente não sabe o efeito. É possível, é muito possível que tenha um efeito negativo, inclusive de aumentar o número de cânceres, especialmente de aparelho respiratório. Uhum. Mas isso é muito mais difícil a gente controlar, né? A gente Sim. pode controlar a nível governamental, ou, enfim, se você pode se mudar de cidade, é uma coisa que pode ser feito, mas é muito mais difícil do que você mudar o seu padrão de alimentação, de você começar a fazer atividade física, de você olhar para a sua saúde metabólica. E além disso, no caso da saúde metabólica, o bônus que você tem, né, ao se preocupar com ela, ao tentar uma alimentação, por exemplo, a pessoa pode perguntar qual alimentação, qual dieta. Cara, se você tiver uma dieta baseada em alimentos não processados, em alimentos naturais, é muito difícil que você erre, né? Porque a gente está falando aqui da incerteza do fator ambiental. A gente não sabe qual é, mas a gente sabe que está aqui. E a gente está falando de algo que mudou nos últimos 50 anos. Cara, a coisa que mais mudou na alimentação nos últimos 50 anos é isso. Nossa alimentação passou a ser artificial. Sim. Passou a ser uma alimentação criada em indústria. Entendeu? Assim como o remédio tem a indústria farmacêutica, a gente tem a indústria alimentícia. Essa foi a grande mudança na alimentação. Uhum. As pessoas sempre comeram ovo. As pessoas sempre comeram carne não processada. As pessoas sempre comeram salada, frutas. As pessoas sempre comeram comidas naturais. O que as pessoas nunca comeram, nesse nível que a gente vê no mundo moderno, são alimentos fabricados em indústrias. E, cara, alimentos fabricados em indústrias, as indústrias, elas embutem no alimento várias substâncias, cara. Várias substâncias. Aí a gente querer saber exatamente qual é a substância, isso, na verdade, só beneficia, sabe quem? A própria indústria alimentícia. Porque se você começa a jogar a culpa, não, o problema não é a alimentação ultraprocessada. O problema é a substância Y. Uhum. O que as indústrias fazem? Cara, olha só, Tiram isso. meu alimento continua sendo ultraprocessado, mas ele é livre da substância Y. Uhum. Vai lá, come aqui, cara. E aí você vai ver daqui a 10, 20 anos que não resolveu nada. Então, eu acho que tentar tornar o assunto ultra específico é o alimento tal, é a substância, que é mais específico ainda, né? A gente saiu do alimento para a substância tal que causa câncer. Isso beneficia quem está provavelmente sendo a grande causa do problema. Que, enfim, não é só, não é que seja vilã, né, cara? Enfim, cada ela busca, obviamente, o crescimento dela própria. Mas a verdade é que é a causa. Se é a vilã, é um julgamento moral da coisa, né? Mas que é, muito provavelmente, uma das causas do aumento dos casos de câncer assim como é, por exemplo, a indústria do álcool. Uhum. A gente teve uma baita propaganda antitabagista no mundo, né, nas últimas décadas, que surtiu efeito. Tá? Não foi só propaganda antitabagista, várias outras coisas foram feitas também. Diminuiu o número de ambientes em que você pode fumar. Uhum. Enfim, o marketing negativo, como eu falei, o encarecimento do cigarro, vários lugares começaram a colocar um imposto. Se a gente for pensar um pouco, basicamente o que o governo fez foram aquelas mudanças que a gente comentou no episódio de hábitos para tornar aquele hábito mais difícil. Né? Exatamente. Então, vou tornar o cigarro mais caro, eu vou diminuir o número de lugares em que a pessoa pode fumar, eu vou fazer propaganda negativa, ou nesse caso, uma propaganda explicitando os resultados negativos do tabagismo. Exato. Foi isso que eles tentaram fazer, né? E ainda tem um efeito muito grande, que uma das coisas que a gente falou também no episódio de hábito é a questão de você moldar o seu ambiente, especialmente a partir de pessoas que também estejam querendo fazer a mesma coisa que você.
Então, se você quer parar de fumar, você ter pessoas que fumam do seu lado vai te atrapalhar, muito provavelmente. E aí você, ao fazer esses primeiros passos que você falou, quando começa a diminuir o número de pessoas que fumam, isso se torna um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Quanto menos pessoas fumam, mais fácil é você parar de fumar. Então, assim, é isso. O governo conseguiu fazer isso. Os governos, não foi uma coisa isolada do Brasil, né? Conseguiram fazer isso. Óbvio que não acabou o tabagismo, a gente está vendo aqui até um repique, um risco de aumento, mas foi bem sucedido e isso não foi nem tentado com o álcool. Ou foi tentado de uma maneira muito menos intensa com o álcool. A gente continua vendo propaganda de álcool em todos os lugares, né? Sim. Inclusive, você vê esporte, né? Esporte é, teoricamente, ligado à saúde, né? Pô, esporte e saúde tem tudo a ver. E aí você vê que tá lá patrocinando o esporte empresas que vendem álcool. Sim. E eu lembro até, não sei se você assistia Fórmula 1 quando você era criança, mas antigamente, eu não lembro qual montadora de carro, mas tinha um patrocínio. Era muito comum patrocínio de cigarro. Era Marlboro, se eu não me engano. Marlboro, outras também faziam patrocínio em Fórmula 1. Isso acabou, né? Não pode mais. Sim. Até onde eu sei, pelo menos, não pode mais. Não, inclusive as propagandas de álcool tem normalmente pessoas famosas, que a pessoa se espelha naquele comportamento também, mostrando a pessoa extremamente saudável, somente em momentos de prazer, utilizando a bebida. Normalmente algo utilizado também com um certo elitismo ali, né? Poxa, algumas vamos falar de vodka, whisky, normalmente uma coisa mais elitista, uma pessoa chique, tudo isso acaba influenciando também. Foi o que o pessoal do tabagismo tentou fazer ao contrário, e acabou diminuindo, com certeza. Eu acho que um ponto importante também que é válido discutir, porque a gente começou discutindo muito primeiro, se tá ou não aumentando o número de câncer, a gente acha que é muito provável que esteja aumentando por esses dados em jovens, etc. Depois a gente começou a falar, cara, como que a pessoa individualmente consegue reduzir esse risco dela, através de alimentação, atividade física, saúde metabólica, se ela conseguir, ir para uma cidade com ar melhor, por exemplo. Enfim, são coisas que provavelmente vão reduzir o risco dela ter câncer. Agora a gente tá falando da sociedade, né? Você tá aumentando a um nível social, a um nível de sociedade, cara, o que a sociedade pode fazer? Eu acho que o cigarro, a campanha anti-cigarro, ela é uma campanha em que a gente aprendeu, eu deveria ter aprendido, né? Como que a gente consegue fazer uma campanha para reduzir determinado fator de risco? E aí eu acho que é interessante que outro dia eu li que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele tá querendo subsidiar, se eu não me engano, ou colocar na rede pública o Ozempic para as pessoas. Tá quebrando a patente, vai quebrar logo mais. Quebrando a patente, que pode ser algo... substância em si. Que assim, eu não acho que seja ruim fazer isso, tá? Você, coloca o Ozempic, que é um remédio que provavelmente vai ser... ele tem o efeito de emagrecer. Se realmente o sobrepeso e a doença metabólica for um fator de risco relevante para o câncer, que eu acredito que seja, pelas evidências atuais, é possível que o Ozempic, se não tiver outro efeito colateral que a gente não conhece ainda, mas é possível que o Ozempic ajude nisso, reduza esse risco. Só que o que eu gostaria para o Eduardo Paes e para qualquer outro prefeito que possa assistir a gente algum dia, é que, cara, mais do que isso, cara, vamos fazer uma campanha para a alimentação ser mais natural, por exemplo. Vamos fazer uma campanha para atividade física. E eu não tô falando uma campanha de dizer que é bom só, cara, ele tá subsidiando, ele vai colocar na rede pública, as pessoas vão ter o Ozempic de graça. Só que, ao mesmo tempo, elas estão reclamando que a alimentação natural é cara. Então, cara, vamos fazer alguma coisa para isso. Existe uma certa ação do governo federal em relação ao imposto do prazer em algumas substâncias, como ultraprocessados, principalmente em relação ao pecado, açúcar, né, que eles falam. Do pecado, que seria ali meio que para tentar um pouco disso. Mas o grande problema é que muitas vezes eles tentam achar algum vilão, que é o que a gente falou, né? Vamos aqui falar sobre o alimento com muito açúcar. Vamos deixar de lado aquele outro ali que tem um lobby grande e que a gente vai deixar passar. Não, e é mais do que isso, né, Jorge? O imposto sobre o pecado pode ter um efeito de, tá mais difícil eu comprar cigarro, tá mais difícil eu comprar álcool, tá mais difícil eu comprar sei lá o quê. Mas as pessoas, cara, o Brasil é um país pobre, um país de classe média baixa, não sei exatamente como é definido hoje. Mas a gente precisa que facilite também, não só dificulte os alimentos ruins, as coisas ruins, mas facilite as coisas boas, cara. Então, se a gente enxerga que a alimentação natural é algo que seria transformador, e a gente está falando de câncer, mas a gente poderia também estar falando das doenças cardiovasculares, que são a maior causa de morte no Brasil. Então, assim, e que também estão aumentando em jovens, tá? Depois a gente vai fazer com certeza um episódio sobre isso. Sim. Então, cara, vamos facilitar
a gente não só tomar remédio, né? A gente fez um episódio já sobre a sociedade medicada, com todos os riscos que os remédios têm, com o problema de você, depois que para de tomar, se algum dia você parar, você provavelmente tem grande chance de voltar a ter o problema metabólico, a ter o problema de sobrepeso. Então vamos tentar, de maneira social, enquanto sociedade, a gente facilitar as pessoas terem hábitos bons. Vão responder, cara, mas a gente não sabe exatamente quais são os hábitos bons. A gente não sabe na vírgula, o alimento, mas a gente sabe sim o tipo de alimentação. A gente sabe sim que o cigarro é ruim, a gente sabe sim que o álcool é ruim, especialmente em quantidades moderadas para alta. A gente sabe várias coisas. E eu acho que a ação deveria ser muito mais aí do que apenas em remédio. Porque o problema do remédio que a gente falou também lá no episódio desse excesso de medicações, é que quando você cria na população a ilusão de que existe uma solução, que é só você tomar uma pílula, no caso do Ozempic, uma injeção, que é uma coisa fácil, você consegue resolver o problema, as pessoas, elas relaxam Exatamente. no fator. Então, eu não preciso agora me alimentar bem, eu não preciso fazer atividade física. Se der problema metabólico, eu vou tomar uma injeçãozinha, daqui a pouco vai ter o remédio oral também, que já existem alguns, mas daqui a pouco vai ficar mais barato, mais comum. O prefeito vai colocar na rede pública e beleza, não tem problema. Só que aí, cara, é isso, a gente não vai conseguir, a gente não consegue tampar o furo do barco só tirando a água com o balde do barco. A gente tem que se preocupar com o furo. E apesar, legal, eu não tô falando que seja ruim, cara, você ter o Ozempic para as pessoas tomarem gratuitamente, até porque quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem, eu acho interessante que a pessoa tenha acesso também, mas falar só sobre isso, entendeu? Pegar numa entrevista e falar só sobre isso, colocar todo esse peso na medicação, eu acho que é complicado. A gente tem que olhar para os fatores que estão causando o aumento, no caso de hoje, no número de câncer, para a gente resolver esses fatores. Qualquer outra coisa que a gente tente resolver, qualquer outro fator que a gente tente usar para resolver, não vai resolver o fator. Esse é o ponto. Basicamente, o medicamento funciona nesse sentido como uma bengala, né? Eu tenho aqui um problema para andar, enquanto eu utilizar a bengala, eu tô andando. Se um dia essa bengala sumir, eu vou voltar a ter problemas e talvez problemas piores do que antes, porque eu relaxei, eu deixei de cuidar do fator causal e isso acabou piorando. Bom, a gente falou aqui sobre alguns tópicos específicos, principalmente a alimentação e o uso de substâncias. E a gente sabe que existem também outros pilares que a gente fala muito, principalmente aqui sono, controle de estresse e também atividade física. O quanto a gente consegue hoje associar a atividade física, principalmente, seja a falta dela para o surgimento do câncer, como também a prática de atividade física para uma melhor sobrevida nos pacientes com câncer. Vai muito na linha do que eu já falei, de que muito provavelmente existe um fator protetor. Não dá pra gente dizer quanto. Não dá, que é uma coisa também que o pessoal de internet fala muito, que é tentar chegar no tipo de atividade física ideal, cara. Você tem que pedalar, você tem que ser em alta intensidade, ou você não pode ser em alta intensidade. 3 vezes por semana. Cara, você tem que fazer plantando bananeira, cara, não tem como você chegar nisso. Quem tá fazendo isso, a pessoa pode estar fazendo, inclusive, com o melhor das intenções, eu nem critico quem esteja fazendo isso, cara, tem que ser desse jeito que a pessoa está promovendo alguma atividade física. Mas ela não está embasada por evidências sólidas. Não está. Quem está dizendo isso está mentindo. Então, assim, o que existe é que provavelmente existe um fator protetor para vários tipos de câncer, até porque a atividade física está diretamente relacionada à saúde metabólica. A saúde metabólica provavelmente é um dos grandes vilões desse aumento de câncer. Sim. E aí, a alimentação afeta a saúde metabólica? Afeta muito, diretamente. A atividade física afeta a saúde metabólica? Afeta também. É muito importante. O sono afeta a saúde metabólica? Também. Muito provavelmente um sono ruim, um déficit de sono, aumenta o problema da saúde metabólica, inclusive piora a capacidade da pessoa decidir o alimento que ela vai consumir, piora a energia para a pessoa fazer atividade física. O estresse entra também nesse ponto. O estresse, exatamente, é a mesma coisa. O estresse também está relacionado à saúde metabólica. Então, assim, a minha especulação, para deixar claro, não existe uma certeza nisso, mas a minha especulação, que é baseada em evidência, as pessoas acham que especulação necessariamente é baseada em nada. Exato. Né? Eu vejo tal grande especulador da bolsa, parece que o cara é um sortudo, né? O cara que,
Um bilionário que fez bilhões especulando na bolsa. Parece que o cara tá fazendo palpite. Não, ele tá com dados ali que ele não tem certeza, mas ele tá acertando mais do que errando, e com isso ele tá ganhando dinheiro. E é mais ou menos a mesma coisa que eu estou tentando fazer aqui, especulando a partir de dados concretos. Eu acho que existe uma grande probabilidade da saúde metabólica, e aí, no caso da doença metabólica, né, ser um dos grandes vilões do aumento do número de câncer. E aí, se isso for real, se isso for verdade, a gente chega à conclusão que os fatores que afetam a saúde metabólica também vão afetar a chance de você ter câncer. E aí vai incluir atividade física, vai incluir a alimentação, vai incluir o sono, vai incluir o estresse, vai incluir vários fatores, e esses são os principais que eu diria. O uso de substâncias. Por exemplo, o álcool, ele tem um problema, provavelmente diretamente pelo álcool, né? Sim. Enquanto substância, mas ele também tem um problema de afetar a saúde metabólica, né? Perfeito. Pessoas que bebem muito, elas têm uma saúde metabólica pior do que pessoas que não bebem. Então, assim, a saúde metabólica, eu acho que ela é meio que um ponto. Ela talvez seja o ponto central desse aumento do número de cânceres. Não dá para afirmar que é o ponto central, mas muito provavelmente é um ponto importante. E aí, a partir dela, a gente chega nos comportamentos. Porque saúde metabólica não é um comportamento, né? Pô, você tem que ter um comportamento metabolicamente melhor. Isso não é um comportamento. Exato. O comportamento cara, você tem que se alimentar melhor. Você tem que comer menos ultraprocessados. Sim. Você pode também ter uma questão de quantidade de comida, né? Porque quando a gente fala de alimentação, isso é importante também. Quando a gente fala de alimentação com ultraprocessados ou alimentação natural, a gente talvez, por exemplo, esteja falando de quantidade total de calorias. Porque a quantidade total de calorias é um dos fatores que, inclusive, tem correlação com sobrevida. As pessoas que comem menos calorias, elas têm uma correlação, não dá para afirmar que é causalidade, de novo, mas tem uma correlação com a pessoa viver mais. Claro que eu não estou falando de pessoas que passam fome, estou falando de pessoas que não têm problemas de segurança alimentar, mas que comem menos, porque são pessoas que comem menos naturalmente. Essas pessoas têm uma chance de viver mais. Ao você se alimentar com ultraprocessados, é muito mais fácil você comer mais. Todo mundo... você pode ver isso no seu dia a dia. Normalmente, as compulsões alimentares são com alimentos ultraprocessados. Eles basicamente são pensados até para que a gente coma mais. Exatamente. Se você fosse colocar no lugar de uma empresa, né? O que a empresa quer fazer? Ela quer vender mais o seu próprio produto, seja qual for a empresa. Uma empresa alimentícia, uma indústria alimentícia, ela quer que as pessoas consumam mais os próprios alimentos. Então, eles são, como você falou, pensados para gerar isso. É diferente. Dificilmente você vai ver uma pessoa que come compulsivamente batata doce, cenoura, ou mesmo carne. Se for só a carne, a pessoa pode comer muita carne, mas logo depois ela vai parar. É muito mais fácil ela comer muito chocolate, sorvete, vários outros alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente pode estar falando de vários problemas. A gente pode estar falando de substâncias que são inseridas neles, a gente pode estar falando de comer muito, porque é mais fácil você comer muito, então você tem um ganho calórico maior, e aí com isso você tem maior chance de sobrepeso, obesidade, resistência insulínica. Então não se sabe exatamente o que é. Quando não se sabe o que é, a gente vai chegar no primeiro ponto que a gente tem uma segurança maior. E o primeiro ponto que existe uma segurança maior, avaliando as evidências científicas, é a alimentação de ultraprocessados. Perfeito. E eu acho que também outro ponto que é interessante, a gente está tendo um movimento recente, por exemplo, de redefinição sobre obesidade, sobre sobrepeso. Existe dentro da mídia um papel muito grande da palavra inflamação dentro da informação médica. E o que eu acho que o pessoal precisa entender também é que, ainda que o avanço tenha sido muito grande, nos últimos, principalmente, 30, 20 anos, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não consegue explicar. Mas existe sim uma relação muito grande entre a obesidade em si, o acúmulo de gordura corporal, e o aparecimento de algumas doenças, e até mesmo uma relação disso com outros comportamentos, como a própria alimentação, entre outras coisas. Então o pessoal toma cuidado com certas informações, principalmente quando a gente tenta ali individualizar a culpa. Poxa, é esse o ponto que está sendo o seu problema, e a gente pensar um pouco mais de forma ampla no hábito em si. Concordo muito com você. E assim, a inflamação provavelmente é um fator, até porque a inflamação está muito relacionada a uma doença metabólica, né? Exatamente. Pessoas com doenças metabólicas, elas são, a gente diz isso, elas são mais inflamadas. A gente tem alguns exames, que a gente faz exame de sangue para a gente medir a inflamação. Por exemplo, PCR. PCR ultrassensível, PCR são medidas que a gente
mede indiretamente a inflamação. Agora, a gente consegue medir tudo a partir disso, da inflamação? Claro que não, a gente não sabe exatamente. A gente não tem ideia, as pessoas não têm ideia do quanto a gente desconhece do nosso próprio corpo humano. Especialmente a nível molecular, a nível de relação de hormônios e moléculas e tudo que acontece, a gente não sabe. A máquina, que é o nosso corpo humano, ela não foi uma máquina construída por seres humanos. Ela é uma máquina que foi dada. Os seres humanos, na verdade, eles tentam entender essa máquina. A gente já entende muita coisa, mas a gente não entende muitas outras coisas. E essa coisa da doença metabólica, inflamação e como ela causa aumento, por exemplo, de doenças cardiovasculares, a gente sabe de parte desse mecanismo, mas a gente não sabe tudo. Como ela causa um provável aumento na chance da pessoa ter câncer, a gente também sabe de algumas partes, mas a gente não sabe tudo. E a gente achar que sabe tudo é um problema porque leva a gente a errar. Perfeito. Bom, e aí, tá gostando do papo? Cara, se tá gostando, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, que eu acho que agora eu vou fazer uma das perguntas que sejam uma das mais importantes quando a gente fala. Provavelmente uma boa parte das pessoas que nos assiste aqui são pessoas jovens, são pessoas que estão aí nessa faixa etária, entre 30 e 50 anos, e estão se perguntando, cara, se o câncer está aumentando, em pessoas mais jovens, o que eu posso fazer para tentar diminuir a minha chance de desenvolver câncer? O que eu posso fazer para tentar evitar esse tipo de doença? O que você pode falar para esse pessoal? Eu acho que, assim, vamos começar do início, né? Primeira coisa, você pode fazer tudo, você pode ter o melhor estilo de vida da sua vida, do mundo, você pode fazer os exames que a gente vai falar também na hora certa para tentar diagnosticar precocemente, mas você, infelizmente, ainda vai ter o risco de ter câncer, inclusive o câncer em jovens. Esse é um ponto importante, até porque eu vejo isso também em rede social, né? Às vezes aparece uma pessoa que tem câncer jovem e é uma pessoa que aparentemente é muito saudável, uma pessoa que se preocupa muito com a saúde, imagina um famoso mais saudável possível, teve câncer com 40 anos. Cara, as pessoas começam a descredibilizar. Viu só? Pô, o cara fazia atividade física, o cara se alimentava bem, o cara não fumava e, pô, teve um câncer com 40 anos. Já tal outra pessoa, outro famoso, que fumou a vida inteira, que fez tudo errado a vida inteira, tá com quase 100 anos. E é óbvio que a gente tá falando de probabilidade. A gente não tá falando de uma coisa determinística. Então você tem que fazer as melhores coisas, né? Tomar as melhores decisões da sua vida para reduzir a sua chance de ter câncer. Então agora pensando na redução da chance de ter câncer. Cara, primeira coisa, não fume. O cigarro é muito relacionado. Não acredite em pessoas que tentam descredibilizar essa relação. E aí vamos incluir, né? Cigarro, vape, qualquer tipo de consumo ali de substância que você tenha que seja fumando. Exato. A própria maconha, que as pessoas podem se perguntar, a gente não existe a comprovação de que a maconha aumente o risco de você ter câncer de pulmão. Não existe essa comprovação, mas a ausência de evidência não significa que não exista o efeito. A própria relação de causalidade que a gente falou cara, existem coisas parecidas com isso que também têm uma certa relação e provavelmente podem causar. Exato. Então, assim, existe uma incerteza em relação ao câncer, a relação do câncer de pulmão e a maconha, que tem vários outros riscos. Depois a gente vai fazer algum episódio também sobre isso. Mas a gente não tem certeza. Agora, o cigarro, o tabaco, a gente tem certeza. A gente tem certeza absoluta. E não só que aumenta a chance de você ter câncer, como aumenta muito a chance de você ter o câncer mais mortal de todos, que é o câncer de pulmão. Não o mais mortal, que tem o maior risco de você morrer ao ter, mas o que mais mata pessoas. Mais letal, né? Então, assim, ele é o cigarro é cara, você não pode fumar, você não deve fumar, pelo menos. Não beber é outra, não beber álcool, né? Não consumir álcool, ou no máximo consumir em pequenas doses. É outra coisa que vai te proteger. Beba o menos possível. Exatamente, beba o mínimo possível, é algo que vai te proteger, e todos os fatores ligados à saúde metabólica. Então, cara, uma alimentação balanceada, uma alimentação baseada em alimentos naturais. Então, evite ultraprocessados, evite carnes processadas, evite comidas industrializadas, opte sempre que possível por comidas naturais. Eu sei que muita gente fala que ultraprocessado é mais barato, ultraprocessado é mais fácil de comer, né? Mais prático. Estraga menos, né? Nem sempre é verdadeiro que é mais barato, tá? Porque existem comidas naturais muito baratas, ovo, por exemplo, enfim, vegetais, frutas, muitas vezes são baratos. Alguns tipos de carne, proteína animal também tem um custo menor, mas enfim, de qualquer forma, evitar comida, ter uma alimentação baseada em ultraprocessados é muito importante. Faça atividades físicas. Então, cara,
tanto atividades físicas aeróbicas, anaeróbicas, a gente não sabe exatamente qual é o melhor modelo, mas se você fizer atividades físicas com regularidade, pelo menos 4, 5 vezes na semana, certamente você vai ter um benefício em reduzir a sua chance de ter câncer, provavelmente, e vai ter vários outros benefícios também ao longo da sua vida. Tenha um bom sono, evite se estressar demais, evite ter uma vida muito estressante. São dicas que vão servir para tudo que está ligado à saúde metabólica, porque a saúde metabólica é o que provavelmente é o fator que está aumentando esse número de casos de câncer. Perfeito. E você citou talvez uma das coisas mais controversas que a gente tem dentro da oncologia como um todo, né, dentro da medicina, que são os exames preventivos, né? Ou seja, a gente tentar diagnosticar pacientes com câncer de forma mais precoce, ou até mesmo em alguns que a gente vai comentar, em que isso já é mais estabelecido, e aí vamos deixar claro para o pessoal que tudo que a gente fala aqui está principalmente relacionado ao que o Ministério da Saúde traz, que é talvez a principal referência de saúde que a gente tem dentro do Brasil, e também em estudos populacionais, que falam da média das pessoas. E hoje, dentro do nosso programa aí de saúde nacional, 3 principais que a gente tem, que são o rastreio para o câncer de cólon, com colonoscopia, para o câncer de mama, com a mamografia, e o câncer de colo de útero, com o Papa Nicolau, né, o exame preventivo, que muitas vezes acabam identificando lesões que não são câncer ainda. São lesões pré-câncer, e em que a gente consegue retirar, por exemplo, um nódulo na mama, a gente consegue retirar um pólipo no intestino, e isso faz com que a pessoa não evolua para o câncer. Mas, ao mesmo tempo, também acabam diagnosticando pessoas com câncer de forma mais precoce. O que a gente pode trazer para o pessoal de mais importante? Qual que é a grande pergunta? O que eu posso fazer de exame, realmente, para eu me beneficiar de um diagnóstico mais precoce? Existem 3 exames que são mais bem estabelecidos pela comunidade médica, e não só Brasil, mas internacionalmente, são consensos praticamente, que são a mamografia para o câncer de mama, né? Mulheres acima. Aí a idade pode variar dependendo da fonte, mas normalmente vai ser de 50 anos, pode ser um pouco menos. Uhum. Enfim, a mamografia para você diagnosticar precocemente o câncer de mama. Dificilmente você vai evitar você ter o câncer de mama, mas você tem uma chance de você diagnosticar antes dele se tornar uma doença mais grave. Uhum. A colonoscopia, não necessariamente a colonoscopia, mas a prevenção do câncer de cólon, o melhor exame para você ter esse rastreio é a colonoscopia. Existem outras possibilidades, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, outros exames também, sigmoidoscopia, né, retossigmoidoscopia, mas tem certas limitações. O melhor de todos é a colonoscopia, que aí também, dependendo da fonte, vai ser 50, estão querendo diminuir agora para 45 anos, exatamente porque a gente tem visto mais pessoas jovens sendo acometidas. E o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, que é o exame preventivo, né, o famoso Papa Nicolau, e aí são mulheres mais jovens, a partir de 25 anos, normalmente, que é indicado. Então, esses são os 3 que a gente tem um consenso para a população geral. Só que eu acho que qual que é o grande ponto? Você chegou a citar isso, e eu acho que isso é fundamental. Muita gente se confunde. O que vale para a população geral não necessariamente vale para você. E aí, se você tem familiares diretos, especialmente se forem familiares de primeiro grau, especialmente se for casos precoces, então o seu pai, sua mãe teve câncer jovem, abaixo de 55, 50 anos. Se você teve esse tipo de câncer, eu iria a um geneticista. Ou eu iria a um oncologista para que ele trace a melhor conduta, porque provavelmente nesse caso você vai ter indicações de fazer outras coisas, de fazer outros exames. Então, se você tem vários familiares que tiveram câncer de estômago, por exemplo, você pode começar a ter um tipo de rastreio com endoscopia. No Japão, por exemplo, como é um país em que tem uma incidência muito mais alta de câncer de estômago do que nos Estados Unidos, o Japão tem um programa universal, né, para toda a população japonesa de rastreio de câncer de estômago através da endoscopia, e eles conseguem, com isso, ter uma mortalidade muito menor no câncer de estômago. Eles continuam tendo muito câncer de estômago, mas a maior parte dos casos consegue ser tratado de uma forma muito mais simples. Então, dependendo do seu nível de risco, você pode ter rastreios para outros tipos de câncer, e esses rastreios individuais também são difíceis de ter evidências conclusivas, mas um bom oncologista, um bom geneticista vai conseguir te dar
uma conduta melhor do que apenas a conduta geral. E aí, para não deixar de falar do câncer de próstata, porque além de ser o câncer mais comum em homens, né, é um câncer que tem um exame de rastreio muito famoso, né, que é através do PSA e toque retal, e hoje ele, na verdade, é muito controverso, né? A gente não tem dados que mostrem que ele traga um benefício claro para a população geral. Então, a população geral, se você não tem nenhum risco aumentado de ter câncer de próstata, a gente não sabe. Hoje, a comunidade médica não consegue comprovar que fazer esse rastreio vai ser bom ou não para você. Se a pessoa quiser saber mais detalhes sobre o câncer de próstata, inclusive não está recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Exatamente. Então, assim, se a pessoa quiser ter mais detalhes sobre isso, a gente gravou, né? Você gravou um episódio de saúde do homem, com 2 médicos que a gente entrou em mais detalhes sobre isso, mas porque a galera fica curiosa, pode perguntar, e o câncer de próstata? Sim. Cara, não temos certeza em relação à população geral, mas o próprio Ministério da Saúde não recomenda. Perfeito. E talvez a principal mensagem que a gente precisa passar aqui é que a consulta com o médico, a conversa com o médico, fornece informações que talvez a gente não consiga chegar dentro de uma parte mais como sociedade, né? Como média da população. E aí você tem, por exemplo, um parente que tem um câncer de cólon ali recente, é um parente só, tal, mas seu pai... provavelmente já existe uma força dentro da literatura disso, que você não precisa começar mais cedo. Poxa, vamos começar aqui 10 anos antes de quando o seu pai teve. Ou seja, existem especificações em relação à pessoa. Então, o melhor existem aqui condutas que são feitas geralmente para pessoas assintomáticas. Lembrando, Sim. não são pessoas que têm sintomas que podem levar a crer que ela tem um câncer. São pessoas saudáveis em que a gente faz o rastreio para evitar que o câncer apareça. Nesse caso, a gente está falando muito mais em individualizar o cuidado, que é a conversa com o seu médico, trazer o seu histórico médico, que é uma coisa que a população geralmente não acaba valorizando, e para nós médicos é extremamente importante, porque pode ajudar nesse tipo de estratégia de tratamento, mas também em outras estratégias, como doenças cardiovasculares, entre outras, e pensar que essa saúde é uma saúde mais individual. A gente tenta adequar o que a gente tem hoje de arsenal, tanto terapêutico quanto diagnóstico, para o que aquela pessoa tem de critérios específicos. E eu acredito que uma das evoluções que a gente vai ver acontecendo nos próximos anos, próximas décadas, é que além da individualização a partir do histórico do paciente, né, do histórico da família do paciente, do histórico pessoal, então se a pessoa fuma, por exemplo, ela tem um risco maior de ter câncer de pulmão. Talvez seja benéfico ela fazer uma tomografia. Já existem até indicações para isso na literatura mais... Existem indicações para isso. Então, além desse tipo de individualização a partir do histórico do paciente, a gente muito possivelmente, na verdade já existe também, mas a gente vai ver cada vez mais uma individualização a partir da genética do paciente. Né? Então a gente falou das doenças hereditárias, que são doenças genéticas que a gente já sabe os genes, a gente já sabe o padrão de mutação. Cada vez mais a gente vai descobrir mais genes, mais padrões de mutações, e aí possivelmente daqui a uns 10, 20 anos vai ser o seguinte, cara, se você tem o gene tal, você tem que fazer o exame XYZ. Então, essa é uma evolução possível, mas hoje já tem muita coisa que dá para ser feito, de individualização, não só dos exames para a população geral. Perfeito. Bom, Eduardo, baita papo aí. Acho que a gente falou bastante, de uma forma geral, sobre câncer, né? A intenção aqui não era entrar em coisas mais específicas, até porque a gente vai ter episódios falando de cânceres, como câncer de cólon, câncer de mama. A gente vai ter episódio falando sobre genética, sobre os avanços que a gente tem, quais são os limites ainda, mas... é bem interessante a gente trazer esse tópico que muitas vezes aparece dentro da mídia geral, mas com umas vezes muito raso, né? E é interessante a gente falar um pouco mais para trazer informação pro pessoal. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera. Acho que talvez a minha mensagem final seria essa. Tente sempre buscar informações que sejam consistentes, converse com o seu médico para a gente poder individualizar o cuidado também. Mas eu queria que você trouxesse a sua mensagem final para a galera. Boa, primeiro agradecer pelo papo, pedir pra galera curtir esse vídeo, por favor. Quem está assistindo até agora, né, um vídeo já deve ter mais de 1 hora, né, de conteúdo, e enfim, curta o nosso vídeo que é importante pra gente. Cara, e a mensagem final é você ter hábitos, colocar a sua saúde em primeiro lugar. Eu acho que esse é um ponto que a gente fala sempre e vai falar sempre, porque tudo começa de você ter as prioridades na ordem certa da sua vida. E, cara, não tem por que você ter nenhuma outra prioridade a não ser a sua saúde em primeiro lugar.
Porque sem a sua saúde você não consegue fazer nada, você não consegue... Se você tem filho e tá falando que o seu filho tá em primeiro lugar, sem a sua saúde você não consegue cuidar do seu filho. Então, cara, coloque a sua saúde em primeiro lugar e a partir daí, colocando a saúde em primeiro lugar, faça esses hábitos fundamentais que são benéficos não só para você diminuir o seu risco de ter câncer, mas também para você diminuir o seu risco de ter doenças cardiovasculares, de você ter uma qualidade de vida melhor, você ter mais energia, enfim, você ter uma vida melhor. E aí eu acho que o fundamental é alimentação, atividade física, sono e abandonar o uso de substâncias nocivas. Cara, esses 4, se a pessoa fizer esses 4, ela vai ter uma saúde, pelo menos na parte que ela tem controle, que tem uma parte que a gente não tem controle. Como eu falei, a gente pode fazer tudo certo e ter uma doença grave. Isso pode acontecer. Mas se você fizer essas 4 coisas bem feitas, pelo menos da parte que você consegue controlar, você vai ter uma saúde excelente. Show de bola. Bom, isso aí. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Você também pode ir seguir-nos nas nossas redes sociais e continuar conectado com a sua saúde e conosco. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.